Gonçalo Costa tem apenas 21 anos, mas uma história de vida que dará um livro. O jovem participou no First Dates e teve um encontro com João. Ficaram amigos e tudo correu bem, mas a produtora do programa disse à imprensa que não imaginava o passado polémico do concorrente. Em 2016, Gonçalo era conhecido por cartear e publicou um vídeo nas redes sociais, onde ameaçou mandar o próprio cão pela janela. O momento tornou-se viral e levou-o a tribunal. Pagou pelo erro. Refez a sua vida e, agora, é gerente de pastelaria. Gonçalo Costa conta, em exclusivo à Nova Gente, a história de vida dramática. O que é que o levou a participar no First Dates? Foi à procura do amor. Atualmente estou solteiro. Já tive 2 relações duradouras, mas não deram certo. Como vi o programa, tive curiosidade. Fui pela experiência e para conhecer alguém. Também sabia que, ao participar no programa, ia conhecer alguém com a mesma orientação sexual que eu e provavelmente iríamos tocar no tema da homofobia e do preconceito. Sabia que íamos poder partilhar a nossa história e dar o exemplo. O preconceito está em todo lado e no nosso país dizem que está melhor, mas não está. Quis dar o exemplo. É uma coisa de que se tem de falar. Para saber das coisas temos de ouvir falar delas. Temos de ter testemunhos, saber histórias, ter alguma coisa para saber o que é. Já tinham existido casais homossexuais, mas pelas mensagens que tenho recebido dizem que nós fomos os mais marcantes. Sentiram-nos mais à vontade, sem nenhum problema em estar ali. O Gonçalo e o João estavam muito descontraídos durante o encontro, mesmo estando à frente de várias câmaras. Muita gente pergunta se aquilo é manipulado. As câmaras nem se veem, como se fosse um reality show. Nem notamos que são câmaras. Eu, seja em que situação da minha vida for, eu sou sempre o mesmo. Foi só entrar. A única coisa diferente é que tinha a Fátima Lopes e Ruben Rua. A produção foi 5 estrelas e aconselho qualquer pessoa a participar. Eu gostei. Vamos ter um segundo encontro em março, no Douro. O que é que achou do João, o mates encontrado para si? Quando cheguei, olhei para ver quem era o rapaz. Fisicamente não era aquilo que eu estava à procura. Nós temos sempre os nossos requisitos. Mas mal me sentei e comecei a falar com ele, gostei da forma como ele falou. Ele é mesmo assim. Ali e fora dali. É muito carinhoso e isso conta muito. Na procura de conhecer alguém não tem de ser propriamente para conhecer alguém. Uma amizade já chega, na minha opinião. Pedi à produção que gostava de alguém que soubesse ter uma conversa,
que tivesse conteúdo, e acertaram. O João realmente tem essas características. No final ambos disseram que queriam ter um segundo encontro. Já aconteceu? Tem falado? Eu e o João combinamos que não íamos dizer a ninguém, que ia ser surpresa. Nós não estamos juntos. Há muita gente que pensa que estamos a namorar. Somos bons amigos, falamos todos os dias. Estamos a conhecer-nos, mas nós trabalhamos muito. Eu trabalho durante o dia, o João trabalha mais à tarde e à noite. Então não temos o tempo que queríamos para desenvolver algo. Ele é do Algarve, e eu sou de Lisboa. Mas já estamos a tratar e vamos ter um segundo encontro em março, no Douro. Vamos registar alguns momentos. A comunidade LGBT que viu e que segue quer saber mais. Como é que correu? Até porque o João já me mandou uma prenda para o meu trabalho e tudo. As pessoas têm muita curiosidade. Não tenho contacto com o meu pai, porque me abandonou quando eu era mais novo. Como é que a sua família reagiu à participação? Eu só contei à minha mãe. Só contei à minha mãe um dia antes de ir gravar o programa. A minha mãe apoia-me em tudo, seja bom ou mau. Eu disse-lhe que ia participar no programa da Fátima Lopes, ela sabe que eu estou solteiro. Tenho a sorte de a minha família materna me apoiar na minha orientação sexual e nas minhas escolhas. A minha família paterna é mais reservada. Eu não tenho contacto com o meu pai, porque me abandonou quando eu era mais novo. O que é que aconteceu com o seu pai? Isso é uma coisa que me provoca angústia e tristeza. Nunca pude falar com o meu pai sobre aquilo que me faz feliz. Acho que os pais só querem ver os filhos e eu ser assim é a maneira como eu sou feliz e não escolhi. Eu tive de aceitar que o meu pai me abandonou. Ele também vai ter de aceitar a forma como eu sou. Não sei o que é que a vida me reserva em termos de relação com ele e com a minha família paterna, que são pessoas de quem eu gosto muito, mas como são mais reservados e moram no norte, esta história de eu gostar de homens e ter alguma exposição nunca gostaram muito. Então decidiram afastar-se um bocadinho. Eu respeito isso. Não guardo mágoa, mas fico triste porque é a minha família e eu gostava de me relacionar com eles. Vinha da escola para tomar conta do meu pai. O Gonçalo não fala mesmo com o seu pai atualmente. Não. Eu já tinha ido à Fátima Lopes, em 2016, à procura dele. O meu pai teve um acidente e ficou numa cadeira de rodas. Quando ele saiu do hospital,
O meu pai e a minha mãe ficaram juntos e vivíamos todos juntos com o meu irmão. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, eu fui um mini enfermeiro. Cuidei do meu pai. Vinha da escola para tomar conta do meu pai, para tratar daquelas coisas que são precisas para alguém que está na situação dele. Desde fazer esvaziamento, da algalhas, dos lanches, do tomar banho, qualquer coisa. Ele precisava de ajuda e a minha mãe tinha de trabalhar. Passado uns anos, ele teve uma infecção urinária e conheceu uma enfermeira no hospital. Ficaram juntos, mesmo ele estando de cadeira de rodas. Senti que ele destruiu um bocadinho a nossa família e afastámo-nos. Entretanto, a rapariga deixou-o e ele ficou-se sozinho. Houve um dia em que entregou a casa, vendeu o carro e desapareceu. Durante o encontro, o Gonçalo falou também de um livro sobre preconceito e a sua história de vida, que está a escrever. Como é que está a correr? O livro já está a meio. É uma coisa que eu quero muito. Há uns anos não sabia bem sobre o que seria, mas agora tenho a certeza. Como trabalho muito, às vezes não tenho o tempo que eu queria para o escrever. Mas tenho sempre um tempinho e sempre que tenho aproveito para o escrever. É fácil porque é sobre mim. É só ir escrevendo. Vai ser uma história sobre a minha vida, um testemunho, em relação à sexualidade, à homofobia e ao preconceito. Vai ter testemunhos de pessoas que estão ligadas a mim. Explico como é que contei, como é que foi a relação. Como é que começaram a aceitar e conto alguns episódios de homofobia que sofri na escola que ninguém sabe. Disseram-me, grita que és paneleiro, senão vou-te mandar para a linha e vais morrer. Falou sobre o livro com Fátima Lopes durante o programa. O João foi à casa de banho e a Fátima Lopes sentou-se à mesa comigo. Eu contei-lhe e ela quase chorou à minha frente. Até se arrepiou. Disse-lhe que lhe agradecia a oportunidade e que gostava de ir ao programa dela já com o livro, com mais conteúdo para falar. Eu não vou escrever o livro para ficar milionário. Os livros vão ser vendidos, mas o meu objetivo principal é a história que está lá dentro. É bom que as pessoas percebam que, para acontecer o que me aconteceu a mim, é porque está a haver falha dos pais. Na escola somos muito cruéis, egoístas. Não pensamos antes de agir. Mas se a nossa educação for usada, soubermos respeitar o espaço dos outros, houve coisas que me aconteceram. Era uma altura em que chovia muito. Queríamos era sair da escola e ir rápido para casa. Eu apanhava o metro para ir para casa. Houve um dia em que os mais velhos, os mauzões da escola,
Estavam no metro. Faltavam 4 minutos e pouco para o metro. Eles começaram com as piadinhas, os calduços. Eu levantei-me porque entretanto já só faltava 1 minuto para o metro vir e eles chegam-se ao pé de mim, agarram-me pelos braços e metem-me depois da linha amarela. Segurança. Pegaram em mim e meteram-me no ar e disseram: grita que és paneleiro, senão vou-te mandar para a linha e vais morrer. Eu era eles eram 6. Portanto eu tinha de fazer o que eles mandavam. Ficar em pânico na minha adolescência só por gostar de pessoas e por haver pessoas que não respeitam. Digo que os pais dão educação mas os filhos não a sabem usar. A sua mãe tem conhecimento destes momentos difíceis. Eu não contei, porque sei que os pais sofrem muito. Eu sempre preferi não contar. Uma vez mandaram-me para uma poça de lama. Cheguei a casa todo sujo e disse à minha mãe que ia correr para apanhar transporte para casa e que cai. Saia da aula para ir à casa de banho e eles estavam na casa de banho a fumar cigarros e ganzas. Obrigavam-me a bater em mim próprio. Chegaram-me a apagar cigarros nos braços. Eu era um miúdo e guardava tudo para mim. Se calhar fui mais revoltado por causa disso. Eu era muito bom aluno, mas era muito revoltado. Se tivesse de responder, respondia. O que me fazia era eu ser julgado e maltratado por gostar de pessoas. Queria contar, mas não ganhava coragem. E agora sente que é a altura para partilhar essas histórias com o mundo? Eu recebo mensagens com histórias e, inclusivamente, o meu gato no programa foi expulso de casa às 4 quando a mãe soube. A minha mãe também idealizou que eu ia casar e ter filhos, mas isso tudo pode acontecer e vai acontecer. Não tem nada a ver se é com um homem ou uma mulher. A minha mãe sempre respeitou as minhas relações. O meu namorado vinha cá à casa, dormia cá. Eles davam-se muito bem. Não foi fácil na altura em que contei. Queria contar, mas não ganhava coragem. Mas sabia que estava a mentir. Perguntavam-me por namoradas e eu não dizia a verdade. Até que um dia enviei uma mensagem, ela não gostou. Sentiu-se mal no trabalho e tudo. Mas depois tivemos uma conversa e aceitou. Respeitou e esteve sempre comigo. Tenho pena de não poder fazer isso com o meu pai. Acha que o facto de ter aparecido na televisão pode ajudá-lo a reencontrar o seu pai? O meu pai é muito como a família dele. São muito reservados. Eu consigo pôr-me nos dois lados, mas o filho fala sempre mais alto.
O meu pai é muito novo e teve um acidente muito novo. Agora tem 43 anos. Eu tinha 4 ou 5 anos quando ele teve o acidente. Ele já se tentou suicidar e tudo. O meu pai não pode ser pai a parte, Tim. Não pode ser pai e depois dizer que se acabou o nosso contrato. Eu sigo a minha vida, tu segues a tua. O meu padrasto é que tem sido o meu pai. A minha mãe tem marido, está casada e refez a vida dela. O meu padrasto trata-me super bem. Aceitou-me mesmo na vida dele como filho dele. Quando eu preciso dele, ele está lá,